Uau! Pai, obrigado por este tempo. Somos gratos pela sua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Você está gostando das novas estrelas? Não é fácil ser uma estrela. Onaula fácil. Ok. Você pode trocar esta cadeira para mim? Agora mesmo? Temos que ler algo da Bíblia. Não é Eclesiastes? Você está gostando de Eclesiastes? Você está surpreso? Há tantas coisas poderosas lá. Versículo 14. 3 Eclesiastes é 3. 14. Eu sei que tudo o que Deus faz durará para sempre. Quantos querem fazer algo que Deus está fazendo? Todo o resto não é para sempre. Tudo bem. Nada pode ser acrescentado a ela, nem nada pode ser tirado dela. Deus faz isso para que os homens o temam verdadeiramente. Amém. Este é o versículo que usei quando ia me casar. Eu escrevi isso no meu convite de casamento. Eu sei que tudo o que Deus faz durará para sempre. Uau! É uma escritura poderosa para um convite de casamento? Eu sei que tudo o que Deus faz durará para sempre. Uau, Cal, quero usá-lo para o seu cartão de cálculo de casamento. Quantos querem usar o seu cartão? Não conte para minha esposa que eu te contei. Ela dirá isso. Por quê? Tudo bem. Nada pode ser acrescentado a ela, nem nada pode ser tirado dela. E Deus faz isso para que o homem tema diante dele. Agora, no versículo 15, diz que o que já foi, agora é. Tipo, o que estamos fazendo agora já foi feito. Já foi feito. Estamos em um campus dedicado à pregação, oração, ensino, fazendo a vontade de Deus. Se você for à Nigéria, vai encontrar camp como este em muitas igrejas. Já existe. Igreja Redimida, Evangelho Quadrangular, outras. Não, eu não sei sobre quando outra luz e fogo. Algumas igrejas capela com fogo, fogo e luz. Existem algumas igrejas com luz e fogo que têm esse esquempe. Kenneth Hagin tinha isso. A Allen construiu algo assim. Muito do que já foi, agora é. O que estamos vivendo agora já aconteceu. E você, o que está fazendo? Já foi feito. Você já esteve perto de alguém exatamente como você. Sua mesma vida e tudo igual já existiu. Não é incrível? É igualzinho a você. Por isso que um dos melhores, sabe, livros de instrução é a vida de alguém.
Porque o que você está vivendo agora, alguém já viveu. E o que aconteceu com a pessoa e o que ela fez? Entendeu. E aquilo que está por vir, essa é boa. Já aconteceu. Então, como as coisas vão ser para você? Já aconteceu igualzinho a você. Por isso, a vida das pessoas são os melhores livros de histórias para você aprender. Sim, para você aprender com sua mãe, seu pai é justo. Veja, é sempre assim. É mais provável que você esteja certo ao assumir a teoria da curva de Gauss. Você entende a curva de Gauss? Você não conhece a curva de Gauss. A curva de sino é uma curva como um sino, assim. E 90% de todos ficam no meio. 90% das pessoas ficam no meio. Você entende? Então, se você pegar, digamos, a altura, ela segue a distribuição da curva de sino, como se ela subisse e descesse. Então, a altura mais baixa pode ser, digamos, de 1,50 m a 1,90 m. A maioria das pessoas está dentro dos 5. Ok, se você tem alguém com 1,20 m de altura por aqui. Você entende a curva? E ocasionalmente você tem alguém que tem 2,70 metros, 2,40 metros ou até 2,10 metros de altura. Mas a maioria de nós vai se encaixar no meio de quase tudo neste mundo. É por isso que Salomão estava certo. Sem estatísticas, ele disse, há um só acontecimento para todos e todas as coisas acontecem igualmente para todos os homens, quer ele sacrifique ou não, quer seja puro, quer seja bom, quer seja impuro, quer jure ou tema um juramento. A maioria das pessoas passa por coisas parecidas. Então, como você é como uma garota e o que você está vivendo como amada, não amada ou como esposa, é algo muito comum. Break time igual 0,5S, o que as meninas experimentam e o que os meninos experimentam é algo comum. E isso te ajuda a ser feliz. Também te ajuda a ser contente. Também te ajuda a não buscar algo que não existe. Você casou com alguém e diz, eu queria alguém mais baixo. Você vai procurar alguém com 1,20 m. A maioria das pessoas mede entre 1,50 m e 1,80 m. Você está procurando alguém com 1,20 m ou 2,10 m, teria que ir para a América para encontrar um jogador de basquete. É por isso. E isso te ajuda a planejar sua vida, a projetar. Sabe, quando fui para a Coreia, eu estava procurando sapatos para jogar golfe. Sapatos de golfe, sabe? Você tem sapatos especiais. Você joga. Você pode usar sapatos especiais, sapatos normais, sapatos de golfe para jogar golfe. Então, quando fui, todos os sapatos eram pequenos. Porque os coreanos entendem que com a caverna sino, raramente encontram um coreano com 1,80 m altura assim. Existem nesse. Em alguns países não posso comprar calças. Consigo encontrar meu tamanho. Nesse país, baixa. Então, quem faz negócios usa a curva do sino para saber quais tamanhos devem fabricar. Por que fazer coisas que ninguém pode usar? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Então, sua vida vai ser mediana, sabe? Você não vai escapar da média do que acontece com todo mundo. Então, assim que você começa a pensar que é especial, que isso não vai acontecer com você, eu não sou assim, ou no meu caso, assim. Nós somos o que for. Você começa a ser um tolo. Porque o que será, já é.
Uau! Está realmente acontecendo agora. Para que você possa receber ótima orientação, até os lojistas o utilizam. Eles usam a curva de Gauss para saber que isso é, em média, o que você experimenta, sabe? Então, essa é uma lição muito importante. Veja, havia uma garota exatamente como você, linda como você, comum como você. E uma pessoa comum também veio pedir em casamento. Quando você olha para a mediocridade da pessoa, ele era tão comum. Você entende? Ele não tinha carro, era comum. Ele não tinha casa, era comum. A mãe dele era medianamente pobre, assim como o pai dele era medianamente pobre. E você olha para ele e diz: Ah, eu queria alguém que mora em Laboni. Eu quero alguém que vai para a América o tempo todo. Quero alguém com um green card. Uau! E não é fácil encontrar uma pessoa com green card que vá frequentemente aos Estados Unidos e que mora em Laboni com um carro. Eles vão tirar uma média. A maioria de nós não tem nada. Quantos não tem muito em média? Sim, a maioria. A maioria das pessoas não tem nada, nem muito. A maioria das pessoas não tem muito. Sim, a maioria das pessoas não tem muito. Um dia eu estava fazendo aconselhamento matrimonial. Eu estava fazendo aconselhamento. Um irmão veio ao consultório. Ele disse: Bispo, decidi ir embora. Eu não era um bispo pastor. Eu estava fazendo aconselhamento em Jamestown. Tínhamos um escritório da igreja em Jamestown. Sim. Ele disse: Pastor, meu casamento é terrível. Sim. Não posso continuar neste casamento. Eu disse: Por quê? Ele disse: Pastor, minha esposa é muito suja. Sim. Veja, a curva de Gauss está lá. E quase tudo que a pessoa está prestes a dizer já existe. Sim. Só que você não compartilhou com os outros. Você não sabe que o seu também é assim. Então ele disse: Pode. Você acredita. Você acredita que tem teias de aranha por todo lado? Você vê teias de aranha em vez de teias subindo. Estou vivendo, estou vivendo. Não posso ficar com ela. Uau! Então eu aconselho. Acho que ele não me ouviu. Acho que ele ainda deixou a esposa. E não me lembro se ele não era um membro regular. Então, quando cheguei em casa, a primeira coisa que procurei foram teias de aranha. A quantidade de teias de aranha que vi em casa. Você tem sorte. Você tem sorte que não decidi deixá-lo. Mas eu tenho feito isso desde então, e eu nunca tinha notado as teias de aranha até aquela sessão de aconselhamento. A partir daquele dia, comecei a notar as teias de aranha. Então a irmã Média Nobel Kev está deixando todas as teias de aranha na casa. Há quantos anos você não tira as teias de aranha da casa? Diga a verdade. Sim. Então o que foi, agora é. E o que será, já foi. Sim. Assim como você. Ok.
mas Deus requer o que já passou. E o que Deus exige de nós para fazer o que já foi feito enquanto este campus está sendo construído ao nosso redor? Não é nenhuma novidade. Olha, eu gostaria de ir com você. Vamos para Oklahoma? Voz. Ou. Você gostaria disso? Sim. Por que não? Não há nada melhor para um homem duque se alegrar com suas obras e desfrutar do bem de seu trabalho e fazer sua alma desfrutar do bem em seu trabalho. Deveríamos estar felizes. Vamos para a TSA. Pai, eu te agradeço pela viagem a Tulsa, Oklahoma, em nome de Jesus. Amém. Uau, que bênção. Veja o seu passaporte e veja o ponto de vista. Você não ficará restrito a Gana. Eu os liberto das fronteiras de Gana em nome de Jesus. Em uma brincadeira. Uau, sente-se. Agora, o que vemos quando o campus está sendo construído ao nosso redor não é algo novo ou incomum. O que foi, agora é. O que estamos vendo agora tem sido. Deus exige que você faça o que foi feito. Humildemente. Humildemente. Agora, uma das coisas que foram feitas no passado é receber a unção. Sim. Um jovem como você, sendo um menino ou uma menina, recebe a unção. Uau! Então, você deve decidir se tornar um verdadeiro homem de Deus, um homem de fé e propósito. Uma mulher de Deus. Veja, um homem normal infelizmente é corrupto. Quantos percebem que você não é tão bom? Vou lhe mostrar uma coisa. Em Eclesiastes, foi outra observação que Salomão fez. Brazolo, verso 16. O próximo verso, ele diz, e eu vi. Eu vi, além disso, vi debaixo do sol o lugar do juízo, e ali estava a iniquidade. E o lugar da justiça, onde estava a iniquidade. E eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Uau! Observe, ele disse, eu vi debaixo do sol o lugar do julgamento, como o lugar onde julgamento, como a coisa certa. E o que eu encontrei naquele lugar? A maldade na Suprema Corte de Gana ou para a Suprema Corte da América. Um lugar de jade. E o que eu encontrei lá? Maldade. Estamos todos sob o sol. Somos todos ganeses. Todos nós já vimos isso no tribunal. E onde este lugar de julgamento haverá bom. Maldade. Então ele disse, e eu vi no lugar da justiça. E o que havia lá? Iniquidade. Qual era o lugar da justiça? A igreja.
Olhei para a igreja e vi o que era iniquidade. Onde? Na igreja. Senhor, tende piedade. Sim, isso é algo que ele observou. Outra pergunta. E se você for novo, você não saberá. Mas se você permanecer muito tempo na igreja, verá que a iniquidade na igreja entre nós, como neste acampamento, é um lugar de retidão. Deveríamos ter visto a perfeição como homens de perfeição. Meninas de santidade, irmãs puras, filhas do destino, mulheres de virtude, mulheres de honra, homens de santificação, irmãos de santidade. Ei, mas o que eu encontrei lá? Iniquidade naquele lugar. Ele disse, isso é algo que eu vi debaixo do sol. Você sabe. Então, o que podemos fazer? É por isso que estou falando sobre a unção. Porque sem a unção, honestamente, não há muito que possamos fazer. Você não pode fazer muita coisa. Deus me disse, olha, é mais natural para você pecar do que ser justo. Olha quantos realmente são assim. Olha, eu vou me deixar ser o mesmo. Quantos de vocês realmente seriam rei de algum jeito? Se você sente que é de algum jeito, fique de pé. Se sente que não é, pode dizer. Mas se sente que, se eu simplesmente me deixar ser como sou. Sentimentos. Tudo que sinto ou quero fazer, farei. Estarei longe, então levante-se, pode sentar. Quero ver quem está sentado. Quantas pessoas estão sentadas? Uau! Eu vi no lugar da justiça o que havia de iniquidade? No lugar do julgamento o que havia de maldade? Imagine-se sentindo-se livre. Não, não, não. Charlie, isso seria realmente muito ruim demais. Absolutamente, completamente ruim demais. Quero dizer, você está se sentindo totalmente, completamente livre. Digamos que estou fazendo exatamente o que eu realmente quero. Nem dá a mínima vontade de pensar nisso. Olha, se você realmente e atentamente olhar para o rosto das pessoas, quero que você escolha 3, 4, 5 ou até mesmo 6 pessoas que você genuinamente e verdadeiramente acha que isso não se aplica. Traga elas para a frente, como se fossem pessoas muito, muito boas e exemplares. Você está selecionando. Essas são como o quê? Justos ou o quê? O que são essas? Superiores. Não há iniquidade neles. Uau! Sente-se. Júnior. Abaixo, Júnior. Eles não parecem muito bons. Olhar. Não polua o palco com pessoas que olham. Não olhe. Eu quero vir à frente.
O que são essas? Perfeccionistas perfeitos e justos. Você faz parte dos perfeccionistas? Uau! Ouvir, mas você foi removido. Quem te enviou? Lulu enviou você para estar lá. Não, seus amigos e outros não pensam assim. Este é Nelson Dempo. Ele parece super justo. Ato. Que tal ato? A imperfeição justa. Correto. E quanto a isso, diga a eles que ela é perfeita. No dia em que foi criada, a perfeição foi encontrada nela. Uau, Santa Maria, e você? Quem é esse? Yolanda, também perfeito. Uau, e você? Perfeccionista Cito. Não há pecado nela. Não é impecável. E esta? Perpétuo. Ela é perfeita. Oh. Só o nome. E esse é Kun. Abigail, Alberta, inocência de sentido. Onde ela está? E ela é virginiana. E quem é esse? Prisla. O rosto dela. Pureza. Venha por aqui. Seu rosto foi escolhido. Inocente. Puro. H.U. Praia. Eunice. Santidade. Inocência. Uau. Agora Nelson. Daniel O. Deem as mãos. Todos vocês. Você está formando uma sociedade virginística de santidade. Equipe de santidade. Vamos, o São Francisco. E quem é esse? Jeffrey. Inocente. Virginiano. Oneísta. Espírito Santo. Holístico. Uau. Venham juntos. Companheirismo. Você diz que é santo. Nós somos os que ainda permanecem. Nós somos os pecadores. Somos nós somos os impuros. Elas são limpas. Suba no palco. Vocês são pura santidade, toda a equipe muito amada. Ok. Quero que você saiba que você não está acima da palavra de Deus. Não importa como você se pareça e como seu rosto pareça inocente. Você pode. Você não é. Você não pode nos enganar. Salomão disse: eu olhei debaixo do sol e vi no lugar da retidão. E eis que ali estava a iniquidade. A iniquidade estava lá. Ó justos, mas a iniquidade está lá, assim como a iniquidade. Alguns desses rostos superarão. Quando se casarem, seus pecados serão revelados. Você vê que seus maridos ou suas esposas virão e se sentarão bem diante de você e abaixarão a cabeça e chorarão.
lamentando profundamente com grande tristeza e com grande angústia o que ela está fazendo comigo. E você, como um pastor, dirá que essa coisa é muito doce, de uma aparência realmente inocente e até mesmo vaginista. Todos eles parecem virgens do clube. Certo, alguém deveria me dar um pouco de água. Elas são muito boas. Bom demais. Agora escute. Neste acampamento eles não trouxeram água ou o que você trouxe? Sim. Não. Você guarda aqui. Não podem simplesmente nos desprezar. Em nós. Mesmo as casadas ainda parecem vaginistas. Pato. Eu estava dizendo algo. Escute, escute. Alguns de vocês parecem ser bons demais para ser verdade, mas, na realidade, há uma iniquidade presente em vocês. Sim. Alguns dos seus pecados, eu lhes digo, são realmente piores do que os de alguns de nós, porque alguns de vocês, seus pecados estão profundamente escondidos, como o orgulho, por exemplo, que é um pecado muito sutil. Sim. Vocês que são virgens olham de cima para o resto de nós, que somos múltiplos serial strippers. Um dia, um certo homem se casou com uma virgem. E quando o filho dele ia se casar, ele disse ao filho: quero te dar um conselho, uma instrução. Sim. Ele nunca aconselhou o filho sobre mais nada. Só uma frase. Ele disse: nunca case com uma virgem. Este é o único conselho. Um escuro. Isso significa que a experiência que ele teve com a Virgem foi tão terrível que ele queria que seu filho se casasse com alguém que tivesse sido treinada ou arada. Você entende? Arar. Foi arado por outros agricultores. Você consegue imaginar isso? Sim, a pessoa. Ele mesmo me contou. Ele disse: essa é a única coisa que meu pai me disse. Sim, a única coisa que meu pai me disse antes de morrer. Nunca se case com uma verie. Nunca disse nada. É só silêncio. Sim. Ele, uma cena escura. Ele não pode dizer tudo. Ele não pode dizer: sua mãe era isso, sua mãe é assim, sua mãe era isso, sua mãe fez isso. Quanto à sua mãe, isso eu realmente sofri. Não, ele só pode dizer uma vez também: não se case com virie. Isso é tudo. Uau! É um ditado obscuro, cheio de muitas coisas. Então, vocês que estão aqui, podem achar que são melhores do que nós, mas saibam que a palavra de Deus já expôs vocês. O que você acha? Sim, iniquidade. Então, cadê a água? Não pense que você não precisa da unção. Você é igual a nós. Sim, alguns de nós somos pecadores sem esperança. Então, a gente precisa de um tipo de poder invisível, sabe do que estou falando? Para nos acompanhar e nos ajudar,
para que possamos fazer a obra de Deus. Mas se for baseado no poder da moralidade e no poder da santidade. É por isso que até Pedro, quando ele ressuscitou o menino, um homem do estado de aleijado, ele disse: não pensem que foi pela nossa santidade que levantamos este homem. Sim, ou que curamos este homem, mas é o nome de Jesus. Então, nem Pedro estava invocando a própria santidade, quanto mais vocês. Não é verdade? Até Pedro disse que não pensem que foi pela nossa santidade que conseguimos levantar este aqui. E vocês? Isso é o certo? Que esta seja a última vez a alegrar. O que você tem a dizer a eles? Diga a eles que você é como nós. Você não consegue ver você chegar a esse ponto quando você os vê como pessoas boas em vez de pessoas comuns. Quantos sentem que também precisam da unção? Você precisa da unção? Ok. Antes de libertá-lo do estado, levante sua mão e ore pela unção. Uau! Em nome de Jesus. Amém. Certo. Você pode voltar aos seus pecados na próxima vez. Não me sinto muito bem. Certo. Agora é hora das perguntas. Período de perguntas. Deus requer o quê? Aquilo que é colado. Obrigado. Certo. Deus requer que você receba a unção. Então, que pergunta você tem sobre a unção? Rebeca. Ser bispo. Certo, minha pergunta é, às vezes, quando tenho meu momento de silêncio, sinto que a unção é como se o Espírito Santo estivesse presente. É como se você se sentisse muito espiritual e ouvisse coisas e ficasse muito animado. Lembra-me de uma vez que eu estava orando e então ouvi Hebreus 11:6. Eu fiquei tipo, ei, é a minha mente ou o Espírito Santo falando? E eu me lembro que quando abri no devocional, era exatamente isso que estava lá. Você tinha escrito Hebreus 11:6. E eu me senti tão feliz. Eu disse, então o Espírito Santo desceu sobre mim. E aí, outras vezes, quando acordo de manhã, luto para ter meu momento de silêncio e fico, bom, dormir mais um pouquinho. 5 minutos. Ok, espera 10 minutos. Passa por tipo de crise, significa ungido? Mais alguma pergunta? Se você tem uma pergunta como essa. A minha também é parecida com a dela. A minha é assim. Acordei manhã, senti espiritual, orei, senti presença, Senhor, devocionais. Indo igreja. Ouvi voz, para carro. Não nada. Não tinha óleo de motor no carro. Parei na estrada e conferi. Não tinha óleo de motor. Foi verdade mesmo e eu fiquei feliz e me senti muito ungido. Lembro que quando cheguei lá em Par também preguei com poder. Naquele dia, você pegou com poder? Sim. Porque eu me senti diferente. Senti que tinha algo comigo naquele dia. Em outra ocasião, fui convidado para uma convenção e pregar, mas estava doente, com dor de garganta. Disseram que eu teria que orar por eles. Ia ter óleo, e eu nunca tinha feito essas coisas. Então,
Quando cheguei lá, não senti nada, nenhum sentimento. Eu senti alguma coisa, ouvi uma voz, sem sentimento. A doença ainda estava lá. Aí eu preguei e decidi orar pelo batismo com o Espírito Santo para o povo. Então comecei a orar. Quando cheguei na 8ª pessoa, as pessoas começaram a cair. Mas estava doente, cansado e não sentia nada. Não sabia acontecendo. Achei que não era real. Falei para a pessoa não segurar eles. Aí o negócio ficou sério. O lugar inteiro ficou diferente em 30 minutos e todo mundo estava no chão. E eu ainda estava doente. Eu não senti nada como senti da última vez. E depois da convenção toda, fiquei muito deprimido porque nunca tinha visto aquilo antes. Eu não entendi e não consegui aceitar nenhum outro convite. Então talvez você tenha que ir. Eu não fui. Eu poderia ter ido. Eu não quero. Isso criando confusão, você sentindo alguma coisa. Ouve uma voz, algo acontece. Nem mesmo depois da convenção, eu estava doente e meus problemas não foram resolvidos. As pessoas diziam que foram abençoadas e estavam doentes. Isso aconteceu e todos estavam falando sobre pessoas que tinham caído no chão. Na verdade, quando estava acontecendo, eu achei que não era real. Então eu disse para não segurarem eles no começo. Aí alguém caiu quase de pescoço. Então eu disse que tinham que segurar eles. E essa foi a primeira vez que fiz algo assim. E eu não falo sobre isso porque nunca mais fui a nenhuma outra convenção. Eu também não entendo isso. Eu não quero. Então, eu não fui humano. Não fui porque esse foi o motivo que não contei. Não quero porque pensei que você tem que sentir algo, mas você não está sentindo nada. A doença TR não foi, a dor de cabeça não foi e eu ainda estava cansado depois. Todos. Certo? Ok. Agora, isso é muito, muito importante. A pergunta que está sendo feita. Alguém tem uma pergunta parecida com essa? Olá. Isso é muito, muito importante porque o que você está falando agora é a propósito. Você consegue tomar banho aqui. Acho que tudo deve realmente ficar restrito apenas às tardes, talvez somente à tarde, porque, na verdade, a Sharia está muito resfriada de manhã. Certo? Agora ouça com muita atenção. A unção, certo, é como no reino físico, a unção é um líquido. Você vê, não é mesmo? Break time igual 0,5S. Como óleo ou até mesmo pomada. E é transportado em um recipiente. Ok. Então, quando Saul estava sendo ungido, ele disse: encha seu chifre com óleo e ouro. E quando ele foi, ele derramou sobre ele. Então a unção no natural é como uma substância que é carregada em um vaso. Ok. Então você e eu na Bíblia somos descritos como vasos que transportam. E é muito bom que Deus nos chame de vasos, porque o vaso está carregando alguma coisa. Ok. Você está comigo? Agora, se você olhar atentamente para o livro de Atos, especificamente no capítulo 9, quando o próprio Deus enviou seu anjo para instruir Ananias a ir ao encontro de Saulo, Ananias estava, de fato, discutindo e questionando o Senhor sobre essa ordem divina. Então Ananias respondeu: Senhor, ouvi no ato Xer. 9, versículo 13.
Ananias respondeu ao Senhor, dizendo: Senhor, eu ouvi de muitas pessoas a respeito deste homem, Saulo de Tarso, e de quantos males e perseguições ele tem feito aos teus santos e fiéis seguidores em Jerusalém, causando grande sofrimento. Tudo bem. E aqui ele tem autoridade dos sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. 15 é o versículo. Ele diz: Mas o Senhor disse: Saulo, Paulo, vai, porque ele é um vaso escolhido. Veja, Deus te vê como um recipiente ou um canal. Vai, porque ele é um vaso escolhido. Para mim, eu escolhi e, aliás, escolhido. Lembre-se que ser escolhido tem muito a ver com trabalhar com Deus. Você é escolhido, você é querido e você é selecionado. Isso não tem nada a ver com o quão bom você é. Na verdade, de qualquer forma, você é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quão grande coisa lhe importa sofrer por amor do meu nome. Uau! Então Deus vê você como um vaso, certo? Agora, o que é um vaso? Um recipiente é um recipiente. Agora, quando você coloca o perfume em um recipiente, como em uma garrafa de vidro, de forma cuidadosa, o frasco é a garrafa que está recebendo a bênção de cheirar bem? Não. Quem recebe a bênção de cheirar bem? Você. Então a garrafa é apenas um cachimbo ou uma garrafa. É por isso que as pessoas podem ministrar poderosamente, mas elas mesmas não são afetadas pelo que estão ministrando, porque elas não são nada mais do que um mero vaso ou uma simples carreira de algo para algum lugar. Drake time igual 0.5S. Sim, é por isso. Porque um recipiente, como se você tivesse uma panela grande cheia de molho palavras e outra panela grande cheia de arcareca. Você conhece o molho palavras e o inhame? A panela come o inhame. E a panela come o inhame. A panela come o molho palavra? Não. Uau! Quem realmente, verdadeiramente se beneficia do inhame, especialmente se você já possui um prato grande e substancial, uma panela grande e cheia de uma deliciosa e aromática sopa de palmito, e ainda outra panela grande e generosa repleta de comida assada e saborosa, preparada com carinho e atenção. Valentão. Você conhece o Peabody? Você não parece rápido. Quem não sabe rápido? Vocês todos sabem rápido. Escleto, Geori. Quem se beneficia da sopa de palma? A panela se beneficia do palme eniçou? Escuta, suponha que você mande uma panela grande dessas, tipo essas panelas de assados, para o local onde estão preparando a sopa de peru com um peixe grande e assado. Drake time igual 0.5S. Você já viu aquela em que o peixe é realmente grande, tipo assim, um peixão nadando tranquilamente nela como se fossem apenas pedras?
e a sopa e o peixe são trazidos para você e você come. Na próxima vez que ele for levado e trazido de volta e estiver quebrado, eles o pegam, eles o trazem 6 vezes 7 vezes 8. O vaso cresce mais, o pote muda de cor, a panela fica mais gorda, a panela fica mais grossa? Não. Por quê? Porque o pote está apenas sendo carregado daqui para cá, daqui até aqui, daqui até aqui. Então o pote não é afetado. É por isso que uma pessoa ungida pode estar muito doente, muito velha, mas pode ministrar a você, mas não pode nem ministrar a si mesma. Sim. E isso acontece porque você é chamado e visto como um vaso. É por isso que você pode ensinar algo, mas não praticar. E as pessoas serão abençoadas quando você prega, mas não pratica. Você está entendendo o que estou dizendo? Sim. Então, Catherine Kuhlman, quero dizer, os milagres de cura dela eram realmente fantásticos. Eu tenho um livro escrito por um médico. E o médico inclui os exames das pessoas. Agora, havia uma garota em particular, acho que ela tinha uns 12 anos, e desenvolveu um tipo de sarcoma no quadril. Sarcoma é câncer no osso. Certo. Vocês que acabaram de terminar patologia, quais são os tipos de... Sim. Câncer ósseo? Osteosarcoma e o que mais? Rabdomiossarcoma. Isso envolve um pouco de músculo. E o que mais? Condromablastoma. Certo? Agora. Ei, quantos metástases estamos tendo? Agora, o tumor era tão grande que realmente precisava de um GE. Sim, agora. E então, muito. O tumor era tão grande que fizeram uma tomografia. Fiquem aqui atrás. E eles estavam seguindo os vasos sanguíneos. Você percebe o seu coração aqui em cima. E então os vasos sanguíneos descem pelas costas e os maiores vão para as suas pernas. Eles descem por aqui para irrigar esses músculos. Entendeu? Você não entende o que eu estou dizendo. A aorta descendente. Ela desce e passa por trás. Então, ele se divide em fornecimento aqui e fornecimento aqui. Então, quando dividido para fornecer aqui, assim. Na arteriografia, vê vaso de dentro para fora. Câncer. Ok. A menina disse que estava correndo e caiu. Então, a perna dela está doendo. Fui ao hospital. Fizeram raio-x e viram algumas lesões osteolíticas estranhas. E então eles, você entende, os osteologistas. Então eles foram e fizeram esse arteriograma. Então você vê a coisa descendo em vez de ir direto para baixo assim. Quando chegou no tumor, saiu assim. Ele desceu porque o tumor estava empurrando para fora do quadril, de dentro do osso, causando uma pressão considerável. Então tudo mudou. Então, no fim das contas, acho que aconteceu assim. Sim, Catherine Kuhlman. Quando essa menina chegou ao culto milagroso, o poder de Deus veio sobre ela. Ela era tumor, sabe? Às vezes as pessoas dão muitas falsas garantias às pessoas com câncer. Estamos tratando disso e daquilo, mas algo assim e do jeito que estava, ela quase vai morrer por causa de onde está.
Você não pode remover este lugar. Então, depois do culto, ela voltou. A coisa que estava descendo e saindo, voltou e voltou novamente, de forma persistente, contínua e repetitiva, e de novo. Depois mais uma semana e então veio direto. Simplesmente se dissolveu. Sim, eles fizeram patologia, tudo. Saco alguma coisa, blastoma, sarcoma alguma coisa, câncer. Sim, tratado. Esse é o tipo de poder que a mulher não tinha. Ela não era uma. Os milagres dela, quero dizer, eram fantásticos. Sim. Mas enquanto ela ministrava, ela teve incompetência mitral com insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, não é? Cardio. Diga de novo. Cardiomiopatia dilatada. O coração dela era enorme e ela tinha mitrandon. Se você ouvir o coração, ouvirá esse enorme memor pansistólico. A válvula é pontual e bicuda. O coração dela era grande. Deveria ter o tamanho da sua mão, mas era grande. E ela estava exausta, lutando para respirar, para viver. Mas esse é o tipo de milagre que acontecia através dela. Então, depois que ela terminava comigo, ela ia se deitar porque só estava sendo usada para levar o Quick Bell e a sopa de Bmut para casa. E então ela era lavada e mandada de volta para levar outro Quick Bull e sopa de pá com peixe grande de volta para casa. Sim. Quero dizer, esse milagre em particular, sabe? E eu me lembro de outros, quero dizer, muito fantásticos. Às vezes, quando quero ter fé na cura, eu leio Katkuma. Isso me faz acreditar em milagres. Sim, por causa das evidências médicas que eles tinham, até mesmo os próprios pacientes conseguiam. Como alguns deles, eles foram definidos. Havia um cara que trabalhava em uma empresa de construção e um pedaço de metal caiu de algum lugar e atingiu ele, afetando sua coluna. E ele foi declarado incapacitado e nunca mais poderia trabalhar, vivendo com dores terríveis. Quando ele chegou ao culto, quero dizer, algo simplesmente aconteceu e de repente algo que ele podia. Ele estava sempre com dor e de repente foi curado e voltou ao normal. Muito fantástico. Sim. E ele estava sendo pago todo mês para nunca mais trabalhar na vida. E ele estava sempre com dor, lutando dentro de casa. Ele caiu na construção. Algo aconteceu. Terrível acidente na construção. Aqui. Esse é o tipo de milagre que Caene como estava vendo. Sim. Tem um filme que posso lhe mostrar. Depois que ela morreu, algumas pessoas vieram, incluindo a menina, a garotinha que tinha isso, e esclerose múltipla. Sim. Sabe, na esclerose múltipla, eles não conseguem se mover, o corpo todo muda, eles não conseguem andar. Eles não conseguem fazer isso. Coisas diferentes e depois morrem por causa disso. Mas outro que ela tinha, sabe? Esse cara era um policial com K avançado. Câncer de próstata. E ele foi dado. Quer dizer, você tem cerca de semanas para morrer, sabe? Na América, eles lhe dariam essas semanas. Então ele já estava na última etapa e foi até Katrin Kuhlman dizendo que o câncer tinha se espalhado, estava por todo lado, e ele simplesmente sentiu algo quente passando por ele. E Katu Kuhlman disse, fique de pé ali, você está sendo curado, fique de pé, mas ele não consegue ficar de pé, ele está tão fraco. Ele se levantou, sentindo a força retornar. Caminhou à frente, curado. Voltei para o serviço policial, então
Quando Catarina chegou, estava acontecendo milagres. Ela vai com o policial. A pessoa disse: olha, eu tenho câncer. Já vi o policial dando depoimento antes. Eu estava no meu último dia. Ele disse: eu estava na minha última tentativa. Sim, fantástico que ela estivesse com dificuldade para respirar depois da igreja. Sim. Ela se deitava imediatamente atrás do palco e Alain fazia a mesma coisa. Ele costumava segurar bebês e rezar por eles o tempo todo. Ele costumava segurar aleijados, bebês, pais, coisas, e orar por eles durante horas. Ele raramente rezava por isso, mas sofria de graves problemas nas articulações dos joelhos. Então, depois do milagre, ele disse que iria para o hospital. E ele não gostou por causa da depressão. Ele morreu. Sim. Por quê? Porque a unção é. Veja, é por isso que eu digo que você pode ter a unção, mas nem mesmo a presença de Deus estará lá. Porque Deus nunca tira o seu domingo. E você é apenas um vaso. Você é apenas um vaso. É por isso que você vai se surpreender quando Deus te usar mesmo quando você não está se sentindo bem. Sim, é tipo A. Porque não é pela sua santidade que as coisas estão acontecendo. Como essas pessoas que vieram aqui. Clube da Santidade, uau! É realmente, absolutamente muito, muito impressionante, de verdade. Atos capítulo 3, versículo 12, quando o grande milagre realmente aconteceu. Em Atos 3,12, ele disse, e Pedro viu a situação e respondeu, homens de Israel, por que vocês se maravilham tanto com isso? Ou por que vocês nos encaram como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Ou por que eles olham tão fixamente para nós, como se fosse pelo nosso próprio poder ou santidade que nós mesmos que o fizemos este homem andar? Pelo seu próprio poder ou santidade. Esse é o nosso problema. A gente sente que o nosso próprio, um tipo de poder que emana da sua bondade e um tipo de poder que emana da sua santidade é o que está agindo para fazer as obras de Deus. Mas não é assim. Por isso você deve temer. Por isso, uma pessoa que é cega, uma pessoa que até está enganada e uma pessoa que está, no mínimo, questionavelmente trabalhando com Deus, pode te amaldiçoar e isso acontecer. Você deve ter cuidado com eles. Qualquer pessoa que seja. Veja, Jesus nem sequer amaldiçoou Judas porque ele já tinha recebido o Espírito Santo. Eles eram ungidos. Então ele nunca disse nada sobre Judas. Você respeita pessoas ungidas porque são vasos que carregam o poder. Amém. Então, quando Deus age, não será pelo seu próprio. O que ele disse? Pelo seu próprio poder. Veja, esse poder vem como se eu fosse poderoso. Eu orei por 3 horas e pela minha própria santidade. Uau! Eu não forniquei. Agora estou pronto. Minha última fornicação foi há 2 anos. Ou minha última fornicação foi no mês passado. Então estou matando por 1 mês. Meu último sentimento foi quando? Noite passada. Esta manhã. Uau! Pelo seu próprio poder ou santidade, ele disse,
Por que você olha para nós como se pelo nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito este homem andar? Ninguém faz ninguém andar, enxergar, receber um milagre ou ser abençoado pelo seu próprio poder pessoal. Isso não vem do seu caráter, personalidade ou atividades justas, nem das conquistas pessoais de santidade. E essa é uma lição que você vai ter que aprender. Se Deus for te usar, isso deveria te ajudar a ser humilde. Eu também já passei por isso antes. Eu oro, oro, oro e oro. Na verdade, tanto que eu oro que, quando vou pregar, não é tão poderoso assim. Mas aquele em que eu não orei e aquele em que eu não me preparei é mais poderoso do que o que eu orei. Porque até mesmo quando você ora, suas próprias orações e orgulho nelas podem, na verdade, inibir a unção. Porque agora você se sente bem e às vezes, quando você não viu antes, como se não tivesse cometido um pecado conhecido, você é, sim, como uma das 5 principais coisas bem descritas e também mencionadas, de fato: roubo, mentira, fornicação, pornografia, masturbação, assassinato. Durar. Quero dizer, você já passou por isso. Shari, estou limpo. Então, quando eles dizem último, eu não sinto isso. Pelo poder da graça de Deus, não tenho esses sentimentos. Uau! Você corre muito mais risco de inibir a presença de Deus porque Deus resiste aos orgulhosos. Oh, sim! Vejam, e alguns de vocês, eu lhes digo, onde quer que tenham chegado a Cristo, em que ponto chegaram aqui, vocês devem considerar tudo o que aconteceu no passado como algo que Deus permitiu. Sim, agora ouça, ouça. O que Deus permitiu? Quando Abimeleque tomou a esposa de Abraão, Deus lhe apareceu no sonho. Ele disse: "Você sabe que a mulher que você tomou é esposa de outro homem?" Então ele começou a implorar. Ele disse: "Sim, é por isso que eu não permiti que você a tocasse." Então Deus não permitiu que ele fizesse isso, mas no seu caso, Deus permitiu. Agora isso pode acabar se tornando algo bom. Sim, pode acabar sendo para o bem. Primeiro de tudo, você pode se tornar mais humilde. Veja, um dia eu tinha um pastor. Esse pastor, sabe, foi lá e cometeu um pecado. Foi e dormiu com alguém e aí surgiu um problema. Então nós fomos resolver o problema. Todos os problemas têm solução e todo problema de engenharia tem uma solução de engenharia. Então eu fui resolver esse problema. Aí eu vi outro pastor que nunca tinha feito isso antes e ele era tipo, meio que achava que fazia tudo certo. E ele era aquele tipo de pessoa perfeccionista que faz tudo certinho. Ele fazia o seu momento devocional. Ele fazia parte do clube da santidade. Tudo. Agora escuta, escuta. Mais tarde, sabe, você está ouvindo? Porque o que estou dizendo, o que já foi é agora e o que há de ser já aconteceu. Então o que vai acontecer com você já aconteceu. E é por isso que estou te contando essa história, para que você saiba o que vai acontecer com você. Este é um cara unigênito, um cara holístico e virginiano. Um dia eu sentei e perguntei a mim mesmo, se eu tivesse que escolher qual eu gostaria? De qual eu gosto e quero? Qual eu prefiro? E eu pensei comigo mesmo 100 vezes que se eu tivesse que escolher, eu escolheria o irmão que foi dormir com alguém. Sim.
Sem para este fuiste, vaginístico, auístico, holístico, toma irmão 100 vezes. Este é um conceito que abrange múltiplas dimensões e perspectivas. E realmente, com o passar dos anos, o irmão perfeccionista, holístico, unissexista e vaginista se tornou um terrível anjo e causou muitos problemas na igreja, de fato, com efeito. Sim, e eu me lembrei de quando escolhi mentalmente. Às vezes, você precisa fazer exercícios mentais. Se isso acontecesse, o que você faria? Quem você escolheria? Você precisa passar por isso na sua mente. Isso te ajuda. E eu já fiz esse exercício mental e já tinha escolhido essa pessoa. Tipo, se você perguntar, ok, se houver estrelas, se eu tiver que selecionar 2 estrelas, se eu tiver que selecionar 3 estrelas, quem eu escolheria? Sim, tudo exercícios mentais. Se eu tiver que escolher uma pessoa, quem eu escolheria? Sim, fantástico. Mas são todos exercícios mentais que te ajudam a se preparar para aquele dia. Isso se chama jogos de guerra. Você está aí. Sim. Então, se Deus permitiu que você fosse um pecador e agora Deus fez com que a graça de Deus, que nos traz salvação, nos ensinasse que, negando a impiedade e a vida mundana, devemos viver de forma sóbria, justa e piedosa neste mundo presente. É por isso que, e se a graça de Deus que traz salvação apareceu para você depois de você ter vivido como um criminoso perverso? Todas as suas atividades criminosas e maldades vão ser usadas para cooperar para o bem. Porque, antes de tudo, isso precisa ter o efeito de humildade. Tipo, você sabe, você tem provas de que não é uma pessoa boa. Diferente desse clube de santidade virginal, extremista a único, holístico. Pessoas que não têm provas de que são mais, entendeu? Então eles têm que crer pela fé que são pecadores. Eles têm que ter algo como acredito que sou pecador pela fé. Recebo e sou eu mesmo. Não sinto nenhum pecado. Não fiz nada, nunca bebi álcool, nunca fumei. Nunca fiz isso. É pela fé, porque a Bíblia diz que todos pecaram, creio. O bispo nos trouxe Eclesiastes, no lugar dos justos iniquidade. Então, pela fé, mas você, lembra, Joe, quando pulando? Lembra, Jack, quando pulando um sapo? Você se lembra, Jim, quando você era muito mais do que um acrobata? Você lembra, Jojo, quando você estava implorando para ele transar com você só mais uma vez antes de você ir para casa? Só mais uma vez. Faz comigo, Jojo. Faz comigo, Jojo. Estou indo. Faz comigo. Você, querido Sharon, você tem provas de que é um pecador, mas há outros que precisam ter fé. Com base em Romanos 3:23, eu sou um pecador. Mas você aí, você não precisa de Romanos 3:23 para saber que é um pecador. Quero dizer, você sabe que é um pecador. Quero dizer, Charlie, isso é claro. É claro. Sabe, Cat, eu entendo. Foi algo que ele disse. Ele disse, sabe, ele estava falando sobre o inferno. Aí ele disse,
Eu não preciso ler a Bíblia para saber sobre o inferno. Preciso ler. Eu não preciso ler. Eu já estive lá. Ele disse, eu sei o que está lá. Sim, não preciso ler a Bíblia para saber sobre o inferno. Eu já estive lá. Já vi pessoas chorando, lamentando. Eu não preciso da Bíblia. E você também. Você não precisa de uma Bíblia para saber que é um pecador. Não. Você é como Kenneth Hagin. Você entendeu? Ok. Você sabe. Você se lembra disso tudo. Você se lembra? Você se lembra? Acho que você se lembra, não é mesmo? Diga ao seu vizinho, acho que você se lembra perfeitamente. Então, isso deveria ter o efeito profundo e transformador de te tornar uma pessoa mais humilde. Mas se, por acaso, não tiver esse efeito desejado, eu me lembro claramente de uma irmã que era uma fornicadora em série, com vários namorados internacionais diferentes e de diversas nacionalidades. E quando ela finalmente se casou com o marido dela, ao invés de ser verdadeiramente humilde e agradecer imensamente por ele ter se casado com ela, o que era um grande gesto de bondade e misericórdia. Obrigada por escolher alguém como eu. Sabe qual foi a atitude com que ela chegou? Ela chegou dizendo, olha, isso aí é meu. Aceita do jeito que é ou deixa pra lá. Não posso mudar nada. Olha, você pode aceitar ou deixar pra lá. E o cara também ficou de cara. Como assim? Eu tenho que aceitar ou deixar? Tenho que aceitar ou sei lá o que. Já me casei com você. Então é para aceitar ou simplesmente deixar para lá? Em vez de vir com uma atitude humilde, uma atitude verdadeiramente grata, em vez de cantar uma graça incrível, quão doce é o som que diz como eu, que se casou com um miserável como eu. Break time igual 0.5S. Eu estava perdido. Mas agora eu percebo com toda certeza que anteriormente eu estava totalmente cego. Mas e agora, finalmente, consigo ver. Eu estava sozinho, mas agora estou com você. E lá estava o próximo colete. Era GR. Graça que ensinou meu coração a temer. Sim, e enfrente meus medos. Sério? Em vez disso, De cantar para o seu marido. quão incrivelmente preciosa e verdadeiramente maravilhosa foi essa graça que apareceu de forma tão clara e impactante na hora exata em que eu, pela primeira vez, sinceramente acreditei. Agora você vem. Vamos supor que você fosse se casar. Deixe-me só escolher qualquer pessoa que eu veja na frente. Vamos supor que você se case com. Vamos supor esse irmão, por exemplo. Então você se ajoelha. Não. Você senta. Senta. Quem pediu para você se levantar? Você se ajoelha e então canta. Graça maravilhosa. Graça maravilhosa. Que som doce. Segurar. Seu joelho. Segurar. Seu joelho. Coloque sua cabeça no joelho dele. Agora, finalmente, descobri que estava completamente cego, mas agora, com clareza, vejo. Cante! Como eu vejo. Ó, eu posso, em um tom cinza, colocar sua cabeça gentilmente em seu joelho. Doce é o som que salvou o miserável como eu. Break time igual 0.5S. Não é lindo a humildade. Eu já estive completamente perdido, mas agora, felizmente, fui encontrado. Eu era cego, mas agora, de fato, vejo. Não seria legal se ela se levantasse e estivesse chorando? Levante-se e comece a chorar.
Não ria. Eu disse chore. Uau. É tudo bonito e humilde. Uau. Ok, você pode se sentar. Quantos gostariam de uma esposa tão humilde ou alguém que viesse? Você pode aceitar ou rejeitar. Esse sou eu. Eu disse que dormi com todas essas pessoas. É só pegar ou largar. Estou cansado todos os dias. Você me questiona todos os dias. Interrogatório todos os dias. Eu sou da CIA ou do FBI? Por quê? Estou cansado. Ou você pega ou deixa. Não posso responder a essas perguntas novamente. Uau! É fantástico? Sim. Então sua humildade baseada em evidências vem da experiência do pecado. Humildade baseada em evidências, seja dos aroísticos, evísticos, vaginísticos, holísticos, eles precisam de fé baseada em fé, evidência de coisas que não são pecado. É como se eu não visse meu pecado, que eu tenho evidência de coisas que não são pecado. Então há uma grande vantagem. E aí, aqueles que já experimentaram pelo mundo afora sabem que não há nada de novo debaixo do sol. E quando você observa, percebe que, olha, há um evento para todos. Porque eu já estive aqui, já estive aqui, já estive aqui, já estive aqui. E eu percebi o que eu estou recebendo, o mesmo. Então você vê muito do contexto, enquanto a outra pessoa precisa ter um conhecimento baseado na fé de que não há nada de novo debaixo do sol. Este claro é igual a este de pele clara de pele escura. E este alto, este baixo, este aqui é tudo igual a um só evento. Existe um só evento. Aqueles de vocês que já tiveram vários homens, você mesmo vai saber que eu vi uma coisa debaixo do sol, que aquilo que acontece com os filhos dos homens acontece também com as feras, para que eles possam saber por si mesmos que são feras. E você percebe que o homem é uma fera. Todos os homens são feras. Seja homem de Deus, é uma fera. Homem de Deus, seja o que for, é uma fera. E o que é uma fera? Uma fera tem muito comportamento animal. Você aprende isso, mas baseado em evidências. Então não seja daqueles que têm uma certa experiência. Tem algo que te ajuda, se usar. Mas a maioria é tão reservada que nem se beneficia ou observa. Você olha para alguém que é huístico, vaginístico, holístico e qualquer outro místico e diz, se eu fosse assim, sabe, aí eu poderia realmente trabalhar. É justamente isso que te dá humildade. Você chega e simplesmente se coloca diante do Senhor e diz, vó, vamos cantar aquela música de novo. Vamos supor, por exemplo, se essa irmã fosse se casar com alguém. Venha, venha. Então vamos pegar talvez o primeiro irmão aqui. Certo? Ajoelhe-se. Ajoelhe-se. Cante isso. Incrível. Segure os joelhos dele primeiro. Não. Escute, minha querida. Faça bem feito. Caso contrário, você vai ter sérios problemas. Salvou um pobre e infeliz miserável como eu. Eu estava completamente perdido e sem rumo, mas agora fui verdadeiramente encontrado e resgatado. Eu estava voando cegamente, mas agora eu vejo claramente. Vejo novamente com uma visão renovada e maravilhosa. Eu posso compreender quão doces e preciosos são os grãos zen. Chore por dentro, com uma emoção profunda e sincera. É isso. Escritos como eu adoro isso. Eu amo isso. Eu era uma perda, mas agora fui encontrado. Eu era cego, eu era menos amado, mas agora fui encontrado. Uau!
Não é poderoso? Essas são as pessoas que Deus usa. Sim, ele disse, Senhor, eu não sou nada. Veja o arcebispo Duncan Williams. Sim, o que ele não tinha escola? Ele costumava vender PK. Você conhece o PK? Trin e P costumavam vender PK. Você consegue imaginar o arcebispo vendendo PK? Sim, ele era um dos meninos no aeroporto que pegavam malas para levar ao carro por gorjeta. Esse é o bispo Dhaka. Williams costumava parar o PK na Opera Square. Mas esses orgulhosos professores universitários e orgulhosos gerentes de banco e orgulhosos frequentadores de boas igrejas. Autista perfeccionista que fez tudo certo e o que quer que seja, você os encontrará de pé e pregando o evangelho. Não Deus escolheria vendedor de PK traficante de drogas. Ele disse que costumava ficar chapado. Ele costumava ir alto. Ele costumava fumar xixi e tudo mais. E ele, Deus usaria. Oh sim, oh sim. E você canta essa música. Graça maravilhosa. Que doce o som. Parece o mesmo choro. Sou eu, como eu. Ela está chorando? Eu já perdi, mas agora eu realmente preciso de uma nova chance. Obrigado. Amy descobriu que eu era cego. Agora eu vejo. Veja como eu estava completamente perdido, mas agora, felizmente, fui encontrado. Eu era cego, mas agora vejo. O que? Uma benção. Veja isso. De novo. Graça maravilhosa. Quão doce é o som que salvou um miserável como eu, um pecador perdido, e agora me encontrou, trazendo-me paz e esperança. Você se sente atraído pela humildade? Estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Uau. Obrigado, obrigado, obrigado. Uau, é lindo. Deus, você me salvou. Agradeço a Deus. Dirigindo meu carro com minha esposa. Eu estava vindo. Takrai Kumasi. Takrai deve vir. E eu estava pensando em como Jesus me salvou. Eu comecei a chorar. Eu estava dizendo para minha esposa não olhar para esse lado. Meu rosto estava molhado. Eu estava dirigindo o carro e chorando ali perto de Vini e Passa. Estava chorando. Meu rosto inteiro estava. Fomos salvos. Como ele me salvou? Servir a Deus é algo muito grande. Eu realmente me sinto uma bênção por ser salvo. É mais do que ser chamado para o ministério. Creio que é apenas ser salvo porque o nome foi riscado no livro da vida. Uau! Não vejo outra motivação para servir a Deus além da salvação. Graça maravilhosa. Que graça verdadeiramente incrível! Que doçura! Que doce e melodioso som foi este que, com sua maravilhosa intervenção, salvou um pobre desamparado coitado como eu, que estava perdido e agora fui encontrado. Eu estava completamente perdido, sem rumo, mas agora, felizmente, fui encontrado. Eu era totalmente cego, incapaz de ver, mas agora, milagrosamente, vejo como. Diferente é quando você chega e diz: pegue ou deixe. É pegar ou largar. Sim, eu digo que tenho um temperamento ruim. Eu pego ou deixo. É assim que eu sou. Se não puder, vá embora. Eu digo, eu não gosto de sexo. Você aceita ou deixa?
Minha vagina fica aberta. É pegar ou largar. Uau, Charlie. Quantos querem realmente uma pessoa humilde, assim, de verdade? Que bênção! Sim, isso é forte. Veja, é por isso que eu disse para se ajoelhar, porque até mesmo sua postura, você vê a maneira como você fica de pé, a maneira como você olha, a maneira como você anda, isso dá uma sensação. Então, até mesmo seu pôster, a maneira como você se curva, diz algo antes mesmo de você falar. Você nem precisa falar, e a música fala por você. Perdoe-me, um miserável como eu. Quão doce é o som, se você mantiver isso ao longo da sua vida e do seu casamento. Quão doce é o som da sua voz me chamando. Um homem me disse, ele falou, minha esposa, ela me diz, obrigado por casar comigo. A esposa de hoje não diz obrigado por mim. Elas, sabe, nós somos iguais. Eu poderia ter conhecido, você poderia ter. Há tantas pessoas que queriam se casar comigo. Recebi muitas propostas sobre o 14. Uau! E se você receber isso, agradeça em vez de insultar seu marido. Você é um bosquimano. Eu nunca soube que você era muito bosquimano, seu tolo. Não há nada pelo qual eu não ganhe nada. As pessoas não sabem quem você é. Se eles conhecessem você, se eles soubessem, realmente conhecessem você, eles não seriam nada. Eles não sabem como você é depois de terminar de liderar o louvor na igreja. Eles não sabem como você se comporta em casa. Ah, minha coisa até quebrou por sua causa. Impressionante. Então, sabe, você tem a melhor oportunidade de ser humilde. E vocês que não têm humildade baseada em evidências, Sharie, medite sobre a realidade. Olhe para o seu outro senso, orgulho e atitude. Você percebe que é ainda mais complicado. Olha, um cara se casou com uma irmã meio autística, sabe? Uma irmã toda única, diferente, holística. Ele e a esposa moravam separados. Um dia, dissemos, chega. Sua esposa vai morar com você. Sabe o que ele disse? Ele disse, era isso que eu temia. É isso que eu temo. Essa irmã holística, autista e original. Quando ela chega em casa, eu estou morto. Sim. Sim. Kari, algumas pessoas quando vêm para ficar na casa. Charlie mais que diretora das meninas Wesley. Sim. Você nunca sai de casa em nenhum momento. Você nunca poderá vir aqui em minha direção para me ver. Você nunca pode realmente fazer algo. Quero dizer, Sharie, suas lágrimas são tão incrivelmente tristes e dolorosas de se ver, escorrendo pelo seu rosto. É melhor você tirar uma foto dessas lágrimas. Humildade baseada em evidências. Não é incrível? Não é fantástico? Quantos querem ser humildes? Sim, sim. Tudo bem. Agora, eu nem sei do que estamos falando, mas estamos falando de algo. Quantos são abençoados? Você é simplesmente abençoado. Sim, estamos sendo abençoados na casa do Senhor. Demais. Sim. Deus está abençoando Osea e está dizendo que você é um vaso. Não é pela sua santidade. Como se fosse um poder que vem das coisas que você fez certo e o poder que vem do que você ainda não fez. Não, não é isso. Não é isso. Nunca pense assim, mas isso não te dá o direito de continuar fazendo tudo de errado. Mas se Deus te usa, não é porque você é bom ou está bem. Testemunho que fui curado disso. Queria curado. Doença.
Sim, eu lembro de um dia que eu tive, sabe, gripe é como malária. Se você nunca viajou para o exterior, é possível que nunca tenha tido gripe, mas pode ser muito bom e todas as pessoas morrem disso. Uma vez eu tive gripe de verdade. E eu estava na América do Sul e havia uma muito grande e importante cruzada na América do Sul. E eu era um pregador. Olha, meu nariz estava escorrendo. Então fiquei com meu lenço no palco assim. E as pessoas estavam chegando. Eu rezei. O Pai não os curou pela minha própria santidade. Era a minha santidade. E meu poder acabou. Então as pessoas começaram a vir e dizer que aquele era um daqueles dias em que era como se estivessem curados ou que ficar cego era como ter dor de cabeça ou alguma doença comum. Cego. Eu não conseguia ver. Eu poderia dizer que você não conseguia ver. Ok, agora você pode ver. Baba. Qual é o seu? Eu não consegui te ouvir. Pode. Ok, venha. Passa muito. Como água. Eu me lembro. Nunca vou esquecer aquele dia. Leve de volta. Não pelo meu próprio poder. Não é poder nenhum. Não pela minha própria santidade. Mas você é. Você é um pote carregando o rápido e a palma. Não sopa com peixes grandes como pedras. E como uma panela ou um pote, você não é alimentado pelo peixe que está no pote. Você é usado apenas como um cano, um recipiente. Uau! Se você sempre pensar em si mesmo como um vaso, você entenderá Deus e entenderá o que Ele está fazendo através dele. As pessoas dizem, mas você não está se sentindo bem. Como você pode orar por alguém? Essa pessoa ainda pode orar por você porque ela é um cano de plástico, um cano de PVC. Ele está apenas canalizando através da água. Quando a água passa pelo tubo de PVC, ele diz, não estou mais irritado. Não, isso. Não tem nem estômago para recebê-lo. Uau! Você está realmente animado com isso? Eu também estou bastante animado, mas ouvi dizer que o café da manhã está chegando. Então vamos fazer uma pequena pausa para o jejum agora. Drake time igual 0.5S. Mas antes de prosseguirmos, vejamos 2 Timóteo, capítulo 2. Agora, antes de chegarmos a 2 Timóteo 2, em Timóteo 2:20. Dizem uma casa grande. Numa casa grande, não há apenas vasos de ouro, mas também de madeira, da terra, alguns para homenagear e outros para homenagear. Se um homem se livrar dessas coisas, ele será um vaso para a honra. Amém. Um vaso para a honra. Você está aí. Ele será um vaso para a honra, santificado para o uso do Mestre. Amém. E preparado para toda boa obra. Agora, isso é algo muito importante. Cada um de nós deve se ver como um vaso. E você precisa decidir, eu vou ser um vaso de ouro. É isso aí. Por que numa casa grande temos diferentes tipos de vasos? Agora, em certas ocasiões, usamos certos vasos. Sim. Quando me casei, no começo, minha esposa costumava ter vasos especiais para as visitas. E, no início, eu aceitava isso. Tipo, se chegava uma visita, eram copos especiais, pratos e tudo mais. A maioria de nós tem isso, não é? Sim. Mas um dia eu percebi que eu sou o senhor dos senhores na minha casa e o rei dos reis na minha casa. Então, por que eu deveria guardar um prato especial para alguém, se eu mesmo sou o senhor das leis, o rei dos reis e o mestre de cerimônias no meu quarto? Por que eu deveria? Por que eu deveria dar meu melhor prato para outra pessoa? Eu também devo aproveitar aquela xícara boa e aquele prato bom.
não é poderoso? Desde então, aboli os pratos. Eu mesmo uso. E se o visitante vier, podemos dar a ele esse mesmo prato especial? Sim. Agora, quantos querem ser usados para ocasiões especiais? Um dia eu estava em pé em um estádio na Coreia, com o estádio inteiro da Copa do Mundo Olímpica lotado de gente. E eu estava pregando e disse: "Uau!" E o Senhor estava me mostrando: "Está vendo? É uma ocasião especial. Você está sendo usado para uma ocasião especial. Quantos querem ser usados para uma ocasião especial? Sim, você será usado para ocasiões especiais. Deus vai usar para ocasiões especiais. Coisas boas, coisas legais. Amém. Então agora você precisa decidir: eu vou ser usado. Então, veja, eu começo a cantar. Venha e cante. Aprenda uma música. Tente cantar. Como a mesma coisa com Ida, sabe? Então ela se viu sendo usada em diferentes lugares. Sim, e a escola dela nunca conseguiu fazê-la cantar. Ela cantou por todo lugar. Ela cantou na América, Inglaterra, Suíça, na neve. Ela cantava na neve. Essas montanhas nevadas onde as pessoas de férias. Ela cantava na Suíça. Isto, onde estávamos? Noruega. É Noruega ou Dinamarca? Não. E o caminho da Noruega? Você não se lembra? Sim. Ou SL Noruega. Um desses países ali. Sim. Ela nem se lembra. Sim. Ela cantava em ônibus, aviões, aeroportos. Sim. Ocasiões diferentes. Ocasiões diferentes. Você entendeu? Deus quer usá-lo para diferentes ocasiões. Você está pronto para ser usado para fazer o que está fazendo? Dói. Para diferentes ocasiões. Então continue fazendo isso fielmente. Ele disse que não sabe que é um vaso escolhido para ser usado para grandes coisas. Então, como você se torna melhor? Como você faz um upgrade do recipiente de madeira que usamos para alimentar cães? Quantos querem ser o recipiente de alimentação dos cães? Cabras. Se você tem cabras em casa, alimente-as. Alguns de nós, nosso ministério é somente com cabras. Deus quer levá-lo mais alto, até os cães, e dos cães Ele quer levá-lo até você. Disse amém, antes de você ouvir que a promoção era apenas para cães. Uau! Você está pronto para ser levantado? De cabras a cães. Olá, aqui é o promotor da SM. Você não gosta? Receba tudo. E de cães para gatos. Uau! De gatos a leões. De leões, você estará alimentando servos. E então você estará alimentando o próximo nível de servos. Aí você vê pessoas. Aí você serve algumas pessoas. Depois você passou a servir mais pessoas. Depois você passou a servir ainda mais pessoas. Mais ainda. Minha esposa, sabe, ela tem cozinhado e feito comida e outras coisas há anos em casa. Ela sabe fazer isso com a mãe dela. Você entende? E agora ela está usando a mesma coisa para servir bispos internacionais e outras delegações internacionais, incluindo Benin. Sim, ela fez comida para Benin. Sim, veja, você nunca sabe a quem servirá em seguida. É por isso que você deve sempre praticar, porque você pode ser chamado para servir o que você tem servido. Esta é outra oportunidade. Sim. Sim. Você nunca sabe o que Deus fará com a sua pequena coisa que você está servindo. No começo, eu costumava pregar lealdade só para os nossos.
Eu estava tentando estabilizar a nossa igrejinha. Sim, tentando induzir lealdade nos trabalhadores que tínhamos, sem saber que eu iria servir isso para mais pessoas. Eu vou servir isso para pessoas na Indonésia na semana que vem. Sim, em Jakarta. Eu preciso de um visto especial para pregar porque é um país muçulmano, né? Eu tenho que conseguir um visto especial de pregação. Assim eu posso ir e servir meus pratos que venho servindo, o mesmo que eu falei para você sobre a unção. Estou falando com você sobre os vasos. Vou servir isso de novo para mais pessoas. E mais, e mais, e mais. Você está pronto para ser promovido de um vaso de jumento? Quantos querem ser um vaso para asnos? Vaso de asno, jumentos, cavalos. Que você seja um veículo para uma ocasião honrosa. Você acredita que isso vai acontecer com você? Eu vejo isso acontecendo com você em nome de Jesus. Então já respondi sua pergunta. Praite é a Rebeca. Priscila. Sim. Já respondi sua pergunta? Sim. É uma pergunta que respondo. Sim. Tudo bem. Então vamos lá. É café da manhã. Ok. Pai, obrigado por nos escolher para sermos vasos para ti, em nome de Jesus. Escuta. A maior coisa é ser escolhido. Por quê? Veja, você não pode se escolher. Vou te contar uma história. É uma história bem curta, antes do café da manhã. Sabe, um dia eu liguei para um pastor e pedi para ele ir. Acredito que era para a FLW. Para ser missionário lá. Então eu achei que ele ficaria chateado ou diria, logo a FLW de todos os lugares, é esse o lugar que você escolheu para me enviar? Sabe o que ele veio me dizer? Ele veio na estrada para a região das águas, vendem potes. E ele disse que todos os potes ficam lá, no sol, na chuva, na poeira. Ele disse, se você é um pote, você é sortudo. Se alguém para escolhe este, diz, é esse que eu quero. Eu disse que você me mandara como um homem que passou. Havia tantos potes e você veio e escolheu este, traga esse, gostei desse. O resto na chuva, no sol e na poeira. Carro após carro, após carro, após carro. Mas ninguém escolhe eles. Ser escolhido é uma honra. Então, quando você brinca com a sua escolha, e eu continuo usando os cantores como exemplo. Se você é escolhido e recebe uma música, então no dia em que for chamado, venha e sirva essa música. Você não conhece a música. É como se você não valorizasse o serviço. Essa é a oportunidade ou até mesmo o fato de estar sendo escolhido. Venha e tente, vamos ver, ou cantar de vez em quando. E essa é talvez uma das coisas que realmente distingue qualquer música que eu diga que ela deveria fazer. Raramente vi uma lata dessas. Ela não conhece a música. Ela tentaria saber disso. Sim, ela tentaria. Uau! Que você cante e pregue a canção que Deus quer que você pregue e diga no dia que você é escolhido em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, Lu. Hora do café da manhã. Conte alguém. Eu estava no sol, na poeira, na chuva. Ninguém me escolheu. Ninguém gostava de mim. Mas Deus gostou de mim e Deus me escolheu. Uau! Pergunte ao seu vizinho, você tem humildade baseada em evidências ou humildade baseada na fé? É baseado na fé ou em evidências?
Todos aqueles que subiram ao palco são cristãos baseados na fé, na humildade baseada na fé, que Deus deu a alguns de nós evidências. Olham e dizem: ei, pode ser eu. Sim, que bênção, que honra. Você está feliz que Deus gosta de você? Quantos acham que Deus gosta de você? Quantos acham que Deus está escolhendo vocês não tenham nada? Está feliz que milagres e poder acontecer? Não pelo seu poder ou santidade. Mas veja, não é interessante que Peter, você sabe, ele apontou para um olhar. Não pense que é santidade. Alguns de nós nos traem. Há apenas 6 semanas estávamos traindo Cristo e dissemos que não o conhecíamos. Agora estamos falando em seu nome. Não pode ser por santidade ou bondade pessoal. Deve ser de quê? De algum outro poder. E é exatamente isso que estou ensinando você a conseguir. Então agora, na nossa próxima sessão, vamos ver, você pode beber deste cálice, o sagrado, verdadeiramente precioso e profundo cálice do Senhor,